paz seja com todos, amém? Eu raramente coloco nomes nas minhas ministrações. Na verdade, eu nunca coloco. Mas, enquanto eu estava ali sentada não, na hora do louvor, no final, a Rose fazendo a oração final, e ela falou uma palavra que o Senhor falou no meu coração: esse é o tema da sua ministração. Um Deus que restaura, um Deus restaurador. E na hora que eu subi aqui no altar, eu vim pesquisar o que significa a palavra restaurar. Restaurar significa devolver ou colocar em bom estado, recuperar, consertar, tomar posse ou domínio de alguma coisa perdida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês e que o Senhor falou comigo durante essa semana, sobre um Deus que restaura. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó 42, a partir do versículo 1. Jó 42, a partir do versículo 1, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Eliafaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao encontro do meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Eliafaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia feito. Cada um lhe deu um dinheiro e um ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 ovelhas, 1000 camelos, 1000 juntas de boi e 1000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 147 anos, e viu os seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho
e farto de dias. Amém? Glória a Deus. Todos nós, todos os cristãos, já ouviram falar de Jó. Alguns estudiosos acreditam que o Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E quem era Jó? Além de ser esse personagem bíblico emblemático, que todas as vezes que a gente quer falar de superação, de lutas, de sofrimentos, é de Jó que a gente lembra. Quando a gente quer se referir à paciência, a gente fala a paciência de Jó. Quando a gente também quer falar sobre mulheres loucas, a gente se lembra da mulher de Jó. Jó foi o homem mais rico do seu tempo. Ele era riquíssimo. Ele tinha ovelhas, cabritos, cabras. Ele era um homem crente e fiel a Deus. Abra comigo o livro de Jó, no capítulo 1. Olha o que a Bíblia fala de Jó. Capítulo 1, 1:1. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Eu sei que todos vocês já leram o livro de Jó. A gente vê que os amigos de Jó falam para ele que ele era um homem bom, que ele cuidava das viúvas, cuidava dos órfãos, ajudava os necessitados. Jó era esse homem, reto, correto, temente, rico, fiel, cristão. A Bíblia nos fala que Jó oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos, porque ele tinha medo que os seus filhos pecassem contra Deus, e ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Jó era esse homem. E a gente sabe que nos versículos seguintes, Jó foi duramente provado. Que Satanás vai ao encontro do Senhor e pede Jó. Satanás tem a coragem de falar para Deus que Jó só o servia porque ele era rico, porque ele tinha dinheiro, porque ele era bem sucedido. E nós sabemos que o Senhor permite que Jó passe por todo quanto é tipo de dor, sofrimento e perca. Jó perde tudo. Jó perde os seus filhos, Jó perde os seus animais, Jó perde os seus bens, Jó perde os seus servos, suas servas, seus escravos, Jó perde a saúde, Jó perde tudo. Jó, ele fica sem nada, absolutamente nada. A Bíblia nos relata que Jó tinha bichos em suas feridas, que ele se coçava com caco de telhas. Jó chegou a um ponto de que quando os seus amigos vão ao encontro dele, os seus amigos não o reconhecem da situação que Jó se encontrava. E diante de todo esse cenário, lá no capítulo 7 de Jó, se você está com a sua Bíblia aberta, vá lá ao capítulo 7. Durante todo esse sofrimento, Jó começa a questionar a Deus. Ele questiona a Deus sobre o que, irmãos? Sobre tudo. Jó, ele enche o Senhor de perguntas, e de perguntas, e de perguntas, e de lamentações, e de questionamentos. Senhor, porque o Senhor me permitiu nascer, porque o Senhor me colocou no ventre da minha mãe, porque que minha mãe não me abortou, porque que o Senhor permitiu que eu vivesse. Maldito foi o dia em que disseram, é um menino. Jó fala, Senhor, porque o Senhor tem me feito como alvo. Senhor, por que tudo isso? Por que tanta dor? Aonde eu errei? Qual é o meu pecado? E Jó se questiona Deus. Jó chega ao ponto de perguntar ao Senhor, de dizer ao Senhor que ele prefere morrer do que ter essa vida, do que viver daquele jeito. Irmãos, eu acho que nós nunca vamos conseguir compreender e entender o que é que Jó passava, o que Jó passou.
Jó estava no mais profundo abismo. Domingo passado o pastor Júnior pregou sobre o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu acredito que era esse lugar que Jó se encontrava. No mais profundo abismo. Lá no fundo, no mais profundo, se tiver ainda o subsolo do poço, era lá que Jó se encontrava. Ele enterrou os seus filhos, as suas filhas. Tudo no mesmo dia, porque a gente lê lá no livro, quando um servo vem e fala: Senhor, nós estávamos no campo e veio uma tempestade, todos os seus animais morreram. Senhor, nós estávamos na casa dos seus filhos na hora da refeição e veio um terremoto e a casa desabou e todos os seus filhos morreram. E a Bíblia fala: enquanto o seu servo lhe dizia, o outro servo chegava dando outra má notícia. Era o tamanho da dor e do desespero de Jó. E enquanto Jó se questiona e se lamenta e faz queixas a Deus, qual é a resposta de Deus, irmãos? O que Deus responde para Jó? Nada. Deus permanece em silêncio. É silêncio absoluto. A única coisa que Jó ouve são os seus amigos dizendo: você pecou, você blasfemou, você está andando errado, por isso que Deus está te castigando. Isso só acontece com quem peca, isso só acontece com quem erra. Se examine, Jó. E eu tenho certeza, irmãos, que lá no seu profundo, no seu íntimo, Jó sabia que ele não havia errado, que ele não havia blasfemado. O Senhor deixa claro que não havia homem como Jó. É isso que ele fala, que Deus fala para Satanás, quando Satanás vem questionar a Deus sobre Jó: não existe na terra homem como o meu servo Jó. Não é isso que Deus fala de Jó? Não existe. Jó era íntegro. E Deus permanece em silêncio durante as queixas de Jó, irmãos. Jó, ele perdeu tudo. Mas teve uma coisa que Jó não perdeu. Só uma. A fé no Deus que ele servia. Leia comigo Jó 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó, ele perdeu tudo, menos a fé em Deus. Ele pediu a morte? Pediu. Mas ele tinha fé que o Redentor dele vive. Irmãos, olha quantos capítulos se passaram, até que o Senhor, lá no capítulo 38, fala com Jó. E o que o Senhor fala com Jó? O versículo 1 do capítulo 38. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem entendimento. Com quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem lhes assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando interrompeu a madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe puseste ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso, desde que começaram os teus dias,
Deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e destas fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro, debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestido dos perversos, se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir-se quebrando. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo abismo? Porventura te foi revelado as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me, se o sabes, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar, para que a conduzas aos seus limites e discirna as veredas para a sua casa? Tu sabes, porque nesse tempo era nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se funde a luz, e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu os regos para o aguaceiro, ou o caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra? Onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para desendentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como pedra, e a superfície das profundezas se tornam compactas? Ou poderás tu atar as cadeias dos 7 estrelos e soltar os laços do Órion? Quando Deus fala com Jó, irmãos, Ele não responde às perguntas de Jó. Ele não esclarece a Jó o porquê do sofrimento dele. Ele só mostra para Jó quem é Jó e quem é ele. Ele pergunta para Jó: aonde você estava quando eu fiz a terra? Você sabe o caminho da luz, Jó? Você sabe de onde vem a neve? Você sabe de onde vem a escuridão? Todas as perguntas que o Senhor faz para Jó são perguntas que não têm resposta. Nós nunca conseguiríamos responder. Acaso a chuva tem pai? Irmãos, Deus quer mostrar para Jó quem Ele é. Quem eu sou, Jó, apesar da tua dor e do teu sofrimento. Quem eu sou, Jó, e eu não te devo explicações de nada. Eu não te devo, Jó, satisfações de nada. O que você tem que saber é que eu sou Deus. E com essas perguntas de Deus a Jó, irmãos, Jó vai sendo esmagado, e ele vai compreendendo quem é Deus e quem é Ele. Quem é Deus e quem é Ele. E aí nós vamos lá, voltar para o capítulo 42. Quando Jó compreende algumas coisas. E uma delas, irmãos, é que Jó reconhece que Deus é onipotente. Olha o versículo 2, a parte A. Bem sei que tudo podes. Talvez essa seja a descoberta mais importante da vida de Jó. Quem é Deus, irmãos? Quem é Deus? Talvez, se alguém vir e te perguntar quem é Deus, aí você vai falar: Deus é aquele que fez o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Deus é aquele que abriu o mar para o povo de Israel passar. Deus é o meu Salvador. Deus é o Pai de Jesus. Talvez a gente fale essas coisas.
Mas o que Jó quer dizer aqui, bem sei que tudo podes. Ele está querendo dizer, eu te conheço, Deus. Eu sei o quanto o Senhor é grande. Eu sei o quanto o Senhor é poderoso. E Jó não precisou ser curado, restaurado, restituído, ter cessado o sofrimento dele, para ele reconhecer isso. Ele reconheceu a grandeza de Deus. Jó reconheceu a grandeza de Deus, assentado em cima dos cacos, cheio de feridas e dores. Quem era Deus? Esse Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. A restauração na vida de Jó, irmãos, começou quando a mente dele mudou. Quando ele entendeu que não importa se ele esteja passando pelo vale da sombra da morte, Deus não muda. Deus continua no centro de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas. Apesar das dores e das percas de Jó, apesar das lutas, apesar de todo o sofrimento, apesar da alma esmagada, Jó reconhece que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem o controle do universo, Ele tem o controle do tempo, Ele tem o controle das estações, Ele tem o controle da chuva, Ele tem o controle do sol, Ele tem o controle da nossa vida, irmãos. Olha como amanheceu o dia hoje. Um sol para cada um. Ontem fez calor o dia inteiro. Hoje à tarde, o tempo escureceu e nós estamos ouvindo o quê? Os trovões. Se a gente tivesse passado o dia inteiro falando para o Senhor assim, Senhor, não deixa chover hoje à noite não, não deixa chover hoje à noite não, eu pintei minha casa, não deixa chover hoje à noite não. Nós, irmãos, temos esse poder de fazer a chuva parar? Ou nós temos o poder de fazer a chuva cair do céu? Quem tem o controle e o poder de todas as coisas é o Senhor. E nós precisamos, irmãos, aprender como Jó essa verdade. Nós precisamos entender que Deus pode todas as coisas quando nós estamos no sofrimento e quando nós estamos na alegria. Quando nós estamos com pouca provisão ou quando nós estamos na abundância. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Outra coisa que Jó entendeu é que Deus tem um plano. Ainda no versículo 2, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A gente tem uma mania besta de achar que existe acaso, que existe sorte, que existe azar. A gente acredita nessas coisas. Nós herdamos isso das gerações passadas. Nossa, foi sorte. Você viu que sorte? Eu cheguei e já tinha uma vaga. Que sorte. Nossa, como eu sou azarado. Nada dá certo para mim. Hoje que eu passei produto no meu cabelo, choveu. Ai, que azar. Irmãos, isso não existe. Porque o Senhor sempre tem um plano. E o plano dele nunca, jamais, em hipótese alguma, pode ser frustrado. Nós precisamos entender que a nossa vida, irmãos, não é igual uma pipa que vai para onde o vento sopra. Um navio sem leme no mar, no meio de uma tempestade, que vai para qualquer lugar. Nossa vida está no controle do Senhor e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas. Por quê? Porque Ele tem um plano ao meu e ao teu respeito e nada pode frustrar esse plano. Nada.
Jó entendeu isso. Ele tem um plano e nada pode ser frustrado. Jó também compreendeu algumas coisas a respeito dele mesmo. Eu quero ler o versículo 3 do capítulo 42, mas eu vou ler na minha versão aqui, da Nova Tradução Linguagem de hoje, que fala assim, no versículo 3: Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Jó, ele entendeu que ele era extremamente limitado no seu conhecimento. Irmãos, por mais que a gente estude, que a gente faça curso, que a gente pesquise, que a gente se aprofunde em um assunto, ainda assim, tudo aquilo que a gente sabe vai ser muito pequeno, muito pouco, perto daquilo que a gente não sabe. Nós somos limitados, extremamente limitados no nosso conhecimento, irmãos. Extremamente limitados. Mas Jó, ele descobriu que ele não era só limitado no conhecimento das coisas, mas que ele era limitado no conhecimento de quem é Deus. Quem é Deus? E eu vou repetir a pergunta que eu já fiz aqui no começo. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Deus é aquele que te socorre? Deus é aquele que cuida de você? Quem é Deus? O que nós sabemos, irmãos, a respeito de Deus? Daquele a quem os nossos dias estão escritos no livro dele. Aquele a quem sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Aquele que tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. Aquele a quem conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Aquele a quem esquadrinha os nossos pensamentos. Aquele que conhece a palavra antes mesmo de sair da nossa boca. Quem é esse Deus, irmãos? O que nós sabemos a respeito desse Deus? A essência dele. Quem é ele, irmãos? Quem é ele? Jó, a Bíblia diz que Deus fala que ele era um homem íntegro que andava nos caminhos. E Jó reconhece que ele não sabia quem era Deus. Que ele era ignorante a respeito de Deus. Ele pôs em dúvida a sabedoria do Senhor. Irmãos, nós precisamos nos aprofundar em saber quem é Deus. Quando nós entendemos, irmãos, quem é Deus e quem nós somos, não sobra espaço na nossa mente para dúvida a respeito das coisas que Deus tem para fazer na nossa vida. Porque se eu sei quem eu sou, se eu sei quem é Deus, se eu sei que Ele tudo pode, que os planos dEle não se frustram, se eu sei que eu não sei nada, que não há nada em mim, se eu sei de todas essas coisas, não há espaço para que haja dúvida acerca das coisas que Deus vai fazer na minha vida. Eu estou certa ou estou errada? Por que nós duvidamos? Por que nós questionamos? Por que nós temos medo? Por que nós ficamos perdidos às vezes? Porque nós não sabemos quem é Deus e quem nós somos. Nós não sabemos disso, irmãos. O livro de Jó, ele não é um livro para falar sobre Jó, um livro para falar de sofrimento,
de dor, de perca. Um livro para falar de fundo do poço. Um livro para a gente olhar e falar, não, tem alguém que sofre muito mais do que eu. O livro de Jó é para falar que Deus tem o poder de restaurar a nossa vida. Esteja ela o caco que estiver. Esteja a nossa vida a mais destruída de todas. Seja a nossa situação a mais perdida. O livro de Jó nos ensina que Ele pode todas as coisas. Que os planos dEle a nosso respeito não se frustrarão. E que Ele pode restaurar a nossa vida. Ele pode mudar a nossa história. Ele pode restituir aquilo que o inimigo roubou, levou. Ele tem esse poder. No versículo 10, a Bíblia diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Irmãos, Jó não precisou ter a sua sorte mudada para reconhecer a grandeza de Deus. Primeiro ele reconhece, primeiro ele se posiciona, primeiro ele muda de atitude, ele para de reclamar, ele para de murmurar, ele para de se questionar a Deus, e ele passa a orar. Os amigos de Jó o humilharam, conseguiram cavar mais ainda o poço que ele estava. Os amigos de Jó falaram mal dele. Os amigos de Jó conseguiram fazer com que Jó se sentisse pior do que ele já estava. E nós, talvez no lugar de Jó, ia mandar os amigos embora, ia romper a amizade, não ia perdoar. Ah, meu amigo, ao invés de me ajudar, veio aqui e jogou um balde de água fria em cima de mim. Meu amigo, ao invés de me ajudar, veio aqui e ficou falando mal de mim. Jó ora por seus amigos. E nós lemos nos versículos acima que o Senhor aceitou a oração de Jó. Ele não aceitou a oração dos amigos, ele aceitou a oração de Jó. E a sorte de Jó mudou quando Jó muda de atitude, irmãos. Eu não sei como anda a sua vida. A única coisa que eu sei a seu respeito hoje é a roupa que você está vestindo. É a única. Eu não sei o que você almoçou. Eu não sei se você saiu. Eu não sei se igual eu, hoje você ficou o dia inteiro de pijama. Eu não sei. Eu não sei se você trabalhou, eu não sei se você chorou, eu não sei se você se alegrou, eu não sei se você orou, eu não sei o que você pediu ao Senhor, eu não sei a luta que você tem passado. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que o Senhor precisa restituir na tua vida. Eu não sei o que os teus amigos têm falado a teu respeito. Eu não sei de nada. De nada. A única coisa que eu tenho a plena convicção é que Deus pode restaurar a tua vida. Esteja ela do jeito que estiver. Esteja o seu casamento do jeito que estiver. Esteja a sua vida financeira do jeito que ela estiver. Esteja os seus filhos. Eu só sei que Deus pode mudar todas as coisas. Todas as coisas, mas para isso, você precisa se posicionar. Você precisa parar de coçar as suas feridas e se lamentar. Você precisa parar de amaldiçoar o dia em que você nasceu. Você precisa parar de murmurar sobre as coisas que o Senhor tem te dado. E que às vezes nós não compreendemos, irmãos. Porque muitas coisas vêm na nossa vida como forma de luta.
Porque a gente precisa aprender muitas coisas antes de receber bênçãos. E ao invés de a gente aprender, a gente murmura, a gente blasfema, a gente reclama. E eu estou falando isso, irmãos, porque eu também faço isso. Quantas vezes acontecem coisas que ao invés de eu falar, Senhor, todas as coisas cooperam para o meu bem, eu me questiono, eu falo, Deus, por quê? Às vezes, como Jó, eu falo, Senhor, por que eu estou sendo teu alvo? Por que eu estou me sentindo como um alvo e está sendo lançado flechas em mim todos os dias? Senhor, por quê? Por que isso tem acontecido? Por que essa situação não muda? Por que esse livro não vira essa página? Por que eu não consigo enxergar o lado bom? Por que o meu coração está tão endurecido? Por que as palavras estão sendo tão pesadas para mim? Ao invés disso, irmãos, a gente precisa fazer como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Em uma hora e por fim, Ele vai se levantar em meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Nós, irmãos, muitas vezes somos como uma mulher de Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre. Para de sofrer tanto assim. Para que eu vou ficar servindo a Deus se é só luta e sofrimento? Eu prefiro morrer. Nós precisamos tomar posição diante das lutas. Nós precisamos nos posicionar, irmãos, e falar ao Senhor, Deus, o Senhor não me deve explicações. O Senhor não precisa me falar o porquê. Mas eu preciso que o Senhor me faça entender que tudo coopera para o meu bem. Quando Jó entende isso, a vida dele é restaurada. A vida dele é transformada. Tudo aquilo que Satanás tirou de Jó, Deus restituiu e restaurou, irmãos. Leia comigo no versículo 12. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e jumentas. O Senhor restaurou todos os bens de Jó. O Senhor restaurou o casamento de Jó. Porque a Bíblia não fala que ele se casou de novo. Mas o Senhor restaurou o casamento de Jó, para que ele tivesse filhos e filhas. Olha o versículo 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. O Senhor restaurou a saúde de Jó. Olha o versículo 16. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Tudo aquilo, irmãos, que a gente julga como perdido, como acabado, como destruído, tudo aquilo que a gente acredita que não tem mais jeito, o Senhor tem o poder de restaurar na nossa vida. O Senhor tem o poder de trazer de volta. O Senhor tem o poder de trazer à existência até aquilo que não existe, para nos abençoar. Só que para isso, nós precisamos nos posicionar como Jó. Nós precisamos perdoar a quem deve ser perdoado. Nós precisamos abrir o nosso coração, o nosso entendimento e nos colocar no lugar que é nosso e colocar o Senhor no lugar que é dele. Porque muitas vezes, irmãos, nós julgamos Deus
como uma pessoa, um ser, uma alma, um ser místico, sem entendimento e sem conhecimento. E nós nos colocamos no lugar de Deus. A gente se julga o mais esperto, o mais sábio, o mais inteligente, o macacão da balachita. Coloque o Senhor no lugar que é dele. E se coloque no teu lugar. Perdoe quem precisa ser perdoado. Perdoe quem te feriu. Ore pelos teus amigos. Se posicione. E deixe Deus restaurar a tua vida, irmãos. Ele quer mudar a nossa sorte nessa noite. O grupo de louvor pode subir. Ele quer nesta noite mostrar para mim e para você que aquilo que a gente tem passado e aquilo que a gente tem enfrentado não é o nosso fim, não é para a morte. Ele quer nos mostrar que Ele é um Deus restaurador, que Ele tem o controle de todas as coisas. Nenhum dos planos do Senhor, irmãos, a teu respeito vão se frustrar, nenhum. Todos os planos dele na tua vida vão se cumprir. Todos. Até os planos que nós não sabemos, eles vão se cumprir. Se coloque de pé. Eu não sei em qual área da tua vida precisa de restauração. Mas você sabe. Você sabe o que precisa ser restaurado. E você também sabe o que precisa morrer e ser enterrado. Você também sabe que você precisa se levantar e parar de coçar as suas feridas. Diga isso ao Senhor nessa noite. Diga ao Senhor aonde você precisa de restauração. Abra o teu coração para Ele. Senhor, eu preciso que o Senhor restaure o meu coração. Porque o meu coração, Deus, o meu coração tem sido endurecido. O meu coração tem sido sujo. O meu coração, Pai, tem sido um coração de pedra e eu preciso que o Senhor restaure o meu coração. Eu preciso que o Senhor restaure os meus pensamentos, Pai, porque eu tenho tido pensamentos impuros. Eu preciso que o Senhor restaure a minha alegria. Eu preciso que o Senhor restaure a minha paz. Eu preciso que o Senhor restaure a minha saúde. Eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento. Eu preciso de restauração, Pai. Abra o teu coração nesta noite. O Senhor está aqui, amém? Então Jó morreu velho e farto de dias. E eu nesta noite profetizo isso sobre a tua vida, que você morrerá velho e farto de dias, que você, como Jó, vai ver os filhos dos teus filhos, que você vai ver a tua casa próspera, que você vai ver os teus celeiros cheios, que você vai ter um casamento abençoado, que os teus filhos servirão ao Senhor, que os filhos dos teus filhos declararão a bondade, a misericórdia do Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida restauração, graça, misericórdia e bondade. Eu declaro que todos os planos do Senhor se cumprirão na tua vida, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.